Está começando o podcast Deus que Transforma. Eu sou o Caio Corá. Sou Vitor Marchione. E hoje nós estamos aqui para lançar a nova série do canal Deus que Transforma. Como se chama essa série, Vitor? Você tem valor! E para começar, nós vamos contar a história de uma mulher guerreira, de uma mulher que foi coração valente. Quem que é ela, Vitor? A gente vai falar sobre Ana, uma mulher que foi desvalorizada pela sociedade. E sabe onde vai estar escrita essa história? Em 1 Samuel. 1 Samuel? 1 Samuel. Então já vou abrir aqui. Abram todo mundo aí, 1 Samuel, capítulo 1, a partir do versículo 6. E essa história é muito legal. Era uma mulher que não podia ter filhos. Ela era estéril. Mas lembra que Deus permitiu isso sobre a vida dela. Mas sabe por quê? Porque Deus queria honrar a vida dela. E aqui a gente vai explicar um pouquinho sobre isso. Você pode ler, Caio? Posso sim. Então vamos lá. Ó. 1 Samuel, capítulo 1. Só para contextualizar, a gente vai contar a história de Ana, que era esposa de Eucana. E Eucana era da tribo de Efraim. E ele tinha outra esposa que se chamava como? Penina. Penina. Então, Eucana era casado com Penina e Ana, não é certo? Então, a partir do versículo 6 diz o seguinte, ó. Penina, sua rival, provocava e humilhava Ana porque o Senhor não permitia que ela tivesse filhos. Isso acontecia ano após ano. Sempre que iam ao santuário do Senhor, Penina irritava tanto Ana que ela ficava só chorando e não comia nada. Um dia, o seu marido, Eucana, lhe perguntou: Ana, por que você está chorando? Por que você não come? Por que está tão triste? Por acaso eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Justo, Caio. Por quê? A gente está falando sobre a história de Ana. Eucana era o marido dela. Porém, ela não podia ter filho. Ela era estéril, como a gente comentou agora há pouco. E ali naquela época ele podia ter uma segunda esposa para gerar filhos. Porque ali era permitido na época. Era permitido na época. E naquela época, Penina podia gerar filhos. Ia fazer o desejo de Eucana. Mas Ana, ela nunca perdeu essa fé, porque era o sonho dela de se tornar mãe. Imagina você tendo um sonho, Caio. Vamos lá. Hoje você está aqui bronzeado para se formar médico. Eu quero ser médico. Você quer ser médico. Amém. E o seu maior sonho é esse. Mas se Deus chega e Caio, eu vou permitir por um período você não realizar esse sonho. Imagina. Porque foi assim sobre a vida de Ana. Deus não permitiu. E Ana, naquele momento, ela se frustrou. Mas ela sabia que um Deus que ela servia. Isso é muito importante focar. Porque Penina, a gente leu aí que Penina fazia o quê? Provocava Ana. Tá dizendo aqui, ó. Penina, sua rival, provocava e humilhava Ana ano após ano. Justo porque Penina tinha o quê? Filhos. Então ela jogava na cara. Falava assim, eu posso ter, você não pode ter. Ei, quem é você? Eu tenho uma empresa, você não tem. Ei, eu sou casado, você não é casado. Então, imagina essas palavras sendo lançadas sobre a vida de uma pessoa. Então, só para contextualizar aqui, trazendo para os dias de hoje. Vamos supor, eu quero muito ser médico, mas eu não consigo, tá muito difícil, eu tô tendo crises de ansiedade, eu tô tendo dificuldades, tô encontrando professores que não vão com a minha cara, né? E vejo, por outro lado, os meus amigos todos se formando e que um desses amigos começa a zombar da minha cara. Olha lá, fulano não consegue se formar 10 anos aqui, 15 anos aqui, é mais ou menos isso? Mais ou menos isso. E como que você se sente ouvindo isso? Poxa, eu me sentiria humilhado, chateado, começaria a reclamar, né? Provavelmente. E justo. E é isso que era a função de Penina. Ela fazia o que? Ela provocava Ana, humilhava ela de uma forma. Olha, eu tenho, você não tem. E Ana fazia o que? Ela chorava, ela sentia o que? Desvalorizada naquele momento. Por quê? Porque ela não podia gerar um filho para Eucana. E lembrando que Eucana, a esposa preferida de Eucana, era Ana. Olha só. E isso que você falou é verdade, porque ele diz o seguinte, no versículo 8 do capítulo 1.
Um dia o seu marido, Eucana, lhe perguntou: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está sempre triste? Por acaso eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Então veja que ele se preocupava com ela, né? Muito, e tinha essa preocupação, tinha esse carinho. E legal que é muito interessante isso. Eucana, ele tinha um preço muito grande pela vida de Ana. Porque esse amor que ele tinha. Então, todo ano que ele ia até a cidade de Siló para orar, Ana também ia junto com ele. Penina também ia. Porém, Penina, naquele momento que Ana estava orando, Penina fazia o quê? Perturbava a vida dela. Ou seja, os 3 iam até a cidade de Siló para fazer a oração, né? A orar, né? Ao Todo-Poderoso. E ali, nesse meio termo, Penina dava aquela cutucada na Ana. Você não tem filho, é isso aí. E era uma humilhação para Ana. E muitas vezes é assim na nossa vida, Caio. A gente tem pessoas do nosso lado que fica jogando nossa cara, porque acha que pode ter um dinheiro, uma roupa melhor, pode ter um carro do ano. E pessoas que a gente anda junto acabam fazendo isso com a gente, muitas vezes. Eu tenho uma empresa, igual a gente falou no começo, e às vezes você não tem condições de abrir uma e a pessoa fica jogando na sua cara. Ou muitas vezes você não tem condições financeiras e outra pessoa tem o que você anda. E você acaba fazendo, às vezes, quebrando seus princípios para fazer o quê? Para agradar outras pessoas. Uau! E você acaba de ficar desvalorizado nesse momento. Porque você não foi chamado para você quebrar seu princípio. E isso é um ponto muito forte, Caio. Nessa caminhada com Cristo, já vi muitas pessoas dessa forma, de querer agradar outras pessoas por ser aceita, por ser valorizado, por lembrar dessa pessoa. E muitas vezes a gente esquece que a gente já é valiosa para Deus. A gente já é uma joia rara, mas a gente quer agradar tanto o ser humano que a gente acaba desvalorizando a gente. Isso é muito interessante, Victor, o que você está falando, porque às vezes a gente tem um sonho, o maior sonho da nossa vida, e às vezes as pessoas elas quebram protocolos, quebram princípios, essa é a palavra correta, quebram princípios para poder alcançar esse sonho. Mas pelo que você está me falando aqui, o sonho não vale a quebra desses princípios, não vale. Né? Tem que se manter firme. Se manter na fé, na oração diante de Deus. Acreditar que Deus pode fazer todas as coisas. A Bíblia relata que a gente serve um Deus do impossível. Então a gente deve acreditar nesse impossível. Mesmo que a circunstância mostra que não tem nada acontecendo sobre a sua vida, mas que tem um Deus que está olhando para você. E vai chegar o momento certo. Porque Ana, se você parar para pensar, ela passou alguns anos sem poder ter filhos. E foi um tempo. Esse tempo que a gente tem, que às vezes... Foi um processo, né? Justo, eu gosto um ponto, o processo. A gente tem que entender o nosso processo. É engraçado que é o seguinte, Caio, se a gente quiser do nosso tempo, a gente vai atrasar esse processo. Como é que é isso? Por exemplo, a gente está no processo do que? De a gente tá ali com Deus, mesmo que não tenha nada acontecendo, mas o momento do deserto. O que é o deserto? A gente imagina o quê? Aquele sol quente, aquele monte de areia, tal. E justo, é ali que onde Deus vai te revelar o seu valor, a perseverança. É isso que Deus ama de Ana, que é a perseverança dela. Ela viu a Penina sendo mãe, mas mesmo assim, você vai ler aí, você não vai ver que Ana, em nenhum momento, ela ofendeu Penina. Uau, ela não quebrou princípios. Ela não quebrou nenhum princípio. Pelo contrário, sabe o que ela fazia? Ela ia... até esse tempo, orar, pedir para Deus um filho. Então entende que tudo tem o seu tempo. Não é que o tempo está passando e Deus esqueceu de você, não. Deus está querendo te mostrar o valor que você tem. É o que diz Eclesiastes 3, né? Tudo tem o seu tempo debaixo desse sol. Cara, eu lembro quando eu entrei numa empresa e ali para mim foi o meu deserto. O meu deserto ali, vou contar um pouquinho sobre isso. E é engraçado porque quando eu entrei naquela empresa, eu entrei assim, olhei assim, falei assim, aqui eu não fico não. Aqui eu não fico de jeito nenhum. E eu comecei a ficar meio um pouco ali rebelde, falei assim, não fico. Até que no primeiro dia eu fui mandado embora. Uau, recorde, hein?
Recorde. Meu primeiro dia fui mandado embora. Eu falei, Deus, eu não vou ficar aqui. E eu fui pra casa. E aquele negócio, não tinha contado com meus pais que aconteceu esse episódio. Mas no outro dia eu voltei pra lá. A líder naquele setor me viu ali e falou, aqui você não trabalha. Eu falei assim, trabalho porque meu primo era coordenador na época nessa empresa. E eu vou trabalhar aqui sim, tal, mas eu não queria. Só que meus pais falaram, você vai ficar. Minha mãe foi muito guiada por Deus naquele momento. E comecei a trabalhar ali, mas ali foi onde que eu aprendi meu processo. Porque, Caio, eu falo pra você, meu amigo, passei ali por muitas coisas, por muita humilhação, que falei, caramba, eu não preciso passar por isso. Então você entende que aquele momento era o seu deserto, onde você estava sendo preparado para algo melhor, é isso? Eu entendi, demorou um pouquinho. Demorou um pouquinho? Demorou um pouquinho, porque eu olhei e falei, não aceito. Eu falo assim, Deus, eu não aceito isso. Eu não aceito, tipo assim, tá ali fazendo esse serviço, longe de casa. Porque o meu pensamento, Caio, foi, não, eu vou trabalhar no escritório, aqui naquilo outro, ar-condicionado, tudo. E Deus falou, não, você vai trabalhar no operacional. E eu nunca tinha trabalhado com meus 20 anos. Eu tinha um outro sonho. Foi seu primeiro emprego? Foi meu primeiro emprego. Então, aquele momento, eu me senti desvalorizado. Eu falei, eu não vou ficar aqui. E ali Deus começou a trabalhar. Demorou um pouquinho, porque, pra você ter uma noção, Caio, o pessoal fizeram uma aposta, um bolão. Quanto tempo o Vitor vai durar aqui? Por quê? Porque ninguém acreditava em mim. Uau. Ninguém acreditava, não, ele vai durar aqui, ele vai crescer na empresa. Ninguém da empresa. Tinha 300 funcionários. Os 302 não acreditavam em mim. Não acreditava. E aquilo mexeu comigo, porque começou a me machucar. Falei, caramba, será que eu não sou bom o suficiente? E aquilo eu fui tentando, eu fui mudando de setor. Não, esse setor você não serve, fui para outro. Eu rodei a empresa toda. Já trabalhei de manhã, à tarde, à noite. Eu trabalhei em todos os períodos. Só que chegou um tempo, Caio, que eu entendi. Eu falei assim, Deus, eu vou aceitar o que o Senhor tem para mim. Se aqui é o meu deserto, então me mostra. Eu vou aceitar. E as coisas começaram a mudar. Comecei a trabalhar certinho, comecei a entender as coisas. E não é que melhorou, piorou ainda. Porque eu escutava muito humilhação. Pô, você não vai conseguir. Teve um cara que começou a trabalhar lá dentro. Ele falou assim, o tempo que eu tiver aqui, você não vai crescer comigo. Ai, credo. Eu falei, então tá bom. Aí o que ele fez? Ele era o líder do setor, ele falou assim, bom... Líder ainda? Ele era líder do setor. Ele falou assim, bom, você vai lavar todas essas caixas. Era um corredor de mais de 3.000 caixas. Eu falei, meu Deus do céu. Mas eu falei, tá bom, eu vou lavar. E aquele me doeu. Eu falei, Senhor do céu, que prova, mano. E eu falei, caraca, mano. Falei, tá bom. Me comecei. E ali Deus começou a me provar. Falou assim, filho, continua. E ali Deus começou a me visitar. Deus começou a falar comigo. E o pessoal, assim... Eu era querido por todos ali também. Então o pessoal ia sair do setor para conversar comigo, trocar ideia. Isso mexia com ele. Aí daqui a pouco ele pegou, não sei o que, sai daqui. Você vai começar a trabalhar no lixo. Meu Deus, que prova. Falei, meu Deus do céu. E assim, não contava nada pra ninguém. Pra ninguém. Meus pais nem sonhavam que eu tava... E eu falei, tá bom. Então ali ele era a sua penina. Nossa, demais. Demais. E aí eu gostava dele no fundo do meu coração, né? É mesmo? Eu gostava, falei, eu gostava dele. E eu falei, tá bom. E ali eu comecei, não tem problema nenhum, fazer o meu serviço e tal. E ali Deus começou a me honrar. Deus começou a me honrar. Porque assim, eu sou uma pessoa que não decide das coisas. Aqui que Deus fala assim, pode ir, eu vou. Coração valente mesmo. Eu sou, né? assim, Deus tem muito isso. Eu falei, se Deus estava comigo, Caio, eu vou. Pode ser o deserto, você vai pelo deserto, eu vou, porque eu sei que lá na frente eu vou conseguir. Então eu tinha esse pensamento, eu entendi o que Deus queria comigo, e ali Deus começou a transformar o meu coração também. Uau. Porque ali Deus começou a revelar o meu valor ali dentro. Tantas pessoas olhavam assim, caramba, mas você não precisava estar aqui. Mas não, eu tô aqui porque Deus ordenou, Deus mandou estar aqui. Então ali Deus começou a mostrar o meu valor. E eu fui crescendo na empresa.
eu fui mostrando que os diretores daquela empresa, o pessoal do escritório que a gente fala, o pessoal comercial, gostava muito de mim, pela minha maneira de ser, de estar sempre sorrindo, falando de Deus também. Então ali, pra você ter uma noção, Caio, como Deus me honrou, eu fui o coordenador mais jovem daquela empresa. Com quantos anos? Tava com 22 anos. 22 anos. 21 para 22. Deus honra, né? Deus honra. Então, assim, igual você falou, aquela pessoa foi pequena na minha vida, mas eu entendi o valor que eu tenho. Ali naquela empresa eu entendi o valor que eu tinha diante de Deus. Que nenhuma pessoa pode desvalorizar você com palavras, pode te machucar. Isso machuca. Mas você lembra que quem criou todas as coisas foi Deus. Isso se assemelha muito à história de Ana, porque aqui diz, né, que ela chorava bastante e não conseguia comer. Muito. Caio, vou falar pra você, teve dias que eu chorava, mano. Eu falei assim, eu não quero ficar aqui. Não quero voltar mais. Não quero. Só que eu nunca cheguei pros meus pais, falar, chorando, essas coisas, não. Chegou em casa, tá tudo bem. Outro dia eu trabalhava. Mas onde você buscava forças? Cara, era eu e Deus. No meu particular, no meu serviço. No momento que eu lembro que eu tinha uma hora de almoço, então eu comia ali 10, 20 minutinhos. Eu ia pra um canto, ficava ali, colocava um louvor e orava a Deus, mano. Orava, buscava essas forças muito em Deus. Falei assim, Deus, me faz eu passar por esse período com o Senhor. Só não me deixa. Essas são minhas orações. Um amigo meu também, o Henrique. Te ajudou bastante. Ele sempre me ajudou. Sim, na verdade, ele sempre me ajudou muito. Uhum. Então, sempre ouvi uma palavra dele, tipo assim, tô aqui contigo. Então, ele sempre me ajudou nesse sentido. Mas ali, Deus foi muito fundamental na minha vida, naquela empresa. Porque ali fui aprendendo que na perseverança a gente vence. Show, Vitor. E olha só o que diz o versículo 10 do capítulo 1 de 1 Samuel. Aí Ana se levantou aflita e, chorando muito, orou a Deus, o Senhor, e fez a seguinte promessa: Ó Senhor Todo-Poderoso, olha para mim, tua serva, e vê a minha aflição e lembra de mim. Não se esqueça da tua serva. Que oração mais sincera, né, Vitor? E você lendo, Caio, eu lembro dessa oração que eu fiz. Você fez essa oração? Fiz, falei, Deus, lembra de mim, porque entende, na minha cabeça, Caio, foi muito, muito rápido as coisas, porque em uma sexta-feira eu tava em um clube jogando bola, profissionalmente, assim, no Corinthians, então eu tava realizando meu sonho. Então pensa que eu falo assim, nossa, Deus tá me abençoando. Eu vou se tornar um jogador no clube que eu gosto, onde eu sempre sonhei. E numa segunda-feira eu tava numa empresa lavando caixa de lixo. E tipo assim, minha cabeça, eu falei, Senhor, lembra de mim, Pai. É isso que o Senhor tem pra mim? E eu nunca questionei Deus. Eu falo assim, por que não? Eu sei que eu lembro que nesse dia eu fui num culto e Deus falou assim, a honra da segunda casa é melhor do que a primeira. Eu falei, caramba, Deus. E eu guardei essa palavra no meu coração. Falei, então o Senhor vai me honrar. A honra da segunda casa é melhor do que a primeira. Explica pro pessoal isso aí. Porque aquele momento, Caio, como nesse versículo, vamos falar, a honra da segunda casa. Eu acredito muito que é a vontade de Deus. Porque ali era a minha vontade, o meu sonho. Uau, é verdade, faz todo sentido. De estar ali, entendeu? Mas a vontade de Deus não. Eu creio dessa forma. Eu creio que ali não foi a vontade de Deus ali. Porque o Senhor vê o nosso futuro. Claro. Deus, a gente não enxerga. A gente não sabe o que vai acontecer daqui 2 minutos. E Deus sabe. Então eu comecei a entender isso. Só que foi duro. E Ana teve, que abrir não vai relatar mais. Mas a gente começa a imaginar o seguinte. Imagina Ana vendo Penina tendo filhos. Imagina a reação dela. E ela ela tinha uma vida sexual assim com o marido dela. E ela não conseguia. Aí eu entendo o seguinte, Caio. Quando Deus permite algo na nossa vida, a gente só tem que entender uma coisa. Que Deus sabe de todas as coisas. Claro. A gente não tem que ficar procurando o porquê disso. Mas eu preciso passar por isso. Eu entendi uma coisa. O que eu passei lá atrás me fortalece aqui hoje. Claro.
me fortalece muito. E hoje, muito mais o valor que eu tenho diante de Deus. Eu falo, meu Deus do céu, hoje eu falo, Deus, obrigado pela empresa que o Senhor me colocou lá atrás. Se eu não tivesse passado por lá, eu não estaria aqui hoje. É porque você aprende a viver em todas as circunstâncias, né? No pouco, no muito. Então é uma mudança de caráter, né? Deus te ensina a viver baixo todas as circunstâncias. Isso é muito legal. Muito, Kai, muito. Realmente ensina, Kai. Ensina muitas coisas que podia ter muito, num pouco, mas eu aprendi que num pouco Deus honra, né? Deus honra no muito. Exato. Então você vê que Ana foi honrada por Deus. Não, Ó, se a gente continuar lendo aqui, ó, só pra gente se ubicar, então. Ana, esposa de Eucana, que tinha sua rival, né, que era Penina, que zombava dela. Ela orou ao Senhor, né, pedindo clemência. Lembra da tua serva, tá dizendo aqui, né, no versículo 11. E aqui diz que Ana continuou orando ao Senhor durante tanto tempo que Eli começou a prestar atenção nela e notou que os seus lábios se mexiam, porém não saía nenhum som. Ana estava orando em silêncio, mas Eli pensou que ela estava bêbada, olha só. Até quando você vai ficar embriagada? Disse Eli para Ana. Ela respondeu, eu não estou bêbada, não bebi nem vinho nem cerveja, estou desesperada e estava orando contando a minha aflição ao Senhor. Veja que ela estava aflita, né? E você vê imagina o desespero dela, que Eli pensou que ela estava bêbada. Você vê a tristeza que ela tinha, a frustração que ela tinha, porque ela via outra pessoa sendo abençoada com filhos. E Caio, eu aprendi muito com essa passagem, uma coisa. Quando a gente ora, quando as nossas orações são movidas... É sincera, né? Quando a oração é sincera. Quando a nossa oração é sincera e quando a nossa oração tem efeito e é produzida, é para gerar milagre. Amém. É para gerar milagre. Entende que a Bíblia não vai falar que Penina, ela orava. Não fala. Não fala mesmo. Nada é relatado sobre isso. Eu olhei aqui enquanto você estava falando e realmente não... A Penina só parece que ela tinha filho e que ela provocava e humilhava a Ana. Ela só aparece para fazer isso. Ela só aparece... Olha, vê agora isso aqui, Caio. Ela só aparece para confirmar aquilo que Deus tem sobre a vida de Ana. Ela veio para isso. A dificuldade que a gente passa, as circunstâncias que a gente tem, não desvaloriza. Ele só acrescenta o valor que a gente tem. Aquele que persevera, aquele que continua, o seu valor vai aumentando. Que não quebra princípios. Não quebra. Entende uma coisa? Vamos lá. Você sabe a diferença de valor e preço? Não, conta aí pra gente. Vamos lá. O preço, como que é? O preço toda hora muda. Isso é verdade. Muda. Se isso aqui vale R$5, amanhã pode valer 10. Ou menos. Ou menos. Depende. Se você é uma pessoa que está precisando, o que você vai fazer? Você vai vender essa pessoa um valor alto. Claro. Mas se você tiver uma pessoa que não está nem aí, que está só olhando, o que você vai fazer? Você vai desvalorizar esse preço e vai diminuir. Claro. Por quê? Porque você quer passar para outra pessoa. Uhum. E valor? O valor você não consegue mudar. É verdade. O valor você não consegue mudar. Por quê? Porque o valor que você tem é algo muito valioso. Então ninguém pode mudar o seu valor. Você faz o quê? Você desvaloriza quando você quer o princípio. Eu só vou beber porque meu amigo está bebendo. Mas é só por isso, Caio. Se você estiver tomando uma cerveja, eu vou tomar mais só por isso. Né? E acaba fazendo o quê? Desvalorizando. Olha aí. Você acaba deixando... Eu falei, nossa... E as pessoas, cara, percebem. Não é que as pessoas muitas vezes chegam em você e falam assim, eu vou beber. E quando vê você bebendo, você acaba perdendo crédito por isso também. E a pessoa percebe. Com toda certeza. Então olha assim, caramba, mas essa pessoa não falou que é crente? Né? As pessoas falam.
A pessoa que bebe, a pessoa que tipo, vive uma vida não diante de Deus, ela sabe o que tá fazendo, entre aspas, assim. Ela sabe que... Mas quando vê um crente... E aí? Olha o valor que você perde. Às vezes você tá num lugar, num ambiente que Deus quer que você esteja, mas para falar do nome dele e mostrar o valor que você tem. Porque as pessoas pedem, cara. As pessoas pedem a sua presença, sabe por quê? Porque sabe o valor que você tem. Isso é verdade, cara. Isso é verdade. Isso é muito notório, isso é muito verdade. A gente tem que saber o valor que a gente tem. Eu vou dar um exemplo, quer ver? Olha que interessante. Esse eu acho que todo mundo já conhece. Eita, quero ver isso. Qual que é o valor dessa nota? 1.000 pesos argentinos. É a maior nota que a gente tem, né? Aqui na Argentina é. É a maior nota que a gente tem, ó, galera. Se eu amassar ela aqui, Eita. amassei, ó. Ela virou 100 pesos? Não, continua 1.000 pesos. Amassado, mas continua. Amassado, você vê que vale 200 pesos? Não, vale 1.000 pesos. 500 pesos? 1.000 pesos. Entende? Ela foi amassada. Eu posso pegar aqui e jogar ela. O valor dela não mudou ainda. Não mudou. E muitas vezes é assim a gente com Deus. Deus faz a gente passar por processos na nossa vida que a gente pode estar sendo amassado. Muitas das pessoas podem jogar uma palavra que machuca a gente, desvaloriza a gente, alguma mentira sobre a nossa vida, mas o nosso valor a gente nunca perde diante Não de Deus. muda, né? Não muda o seu valor. E Ana, Deus honrou a vida de Ana. É, olha só o que diz aqui. Eli pensou que ela estava bêbada. Ela disse: Senhor, eu não estou bêbada, eu estou contando a Deus as minhas aflições. Aí no 17, ele responde a ela: veja só, vá em paz, mulher, que o Deus de Israel lhe dê o que você pediu. Que o Senhor sempre pense bem de mim, disse Ana para Eli. E aí, olha só o que diz o texto no 19. Na manhã seguinte, Eucana e a sua família levantaram cedo e adoraram a Deus, o Senhor. Aí voltaram para casa, em Ramá. Eucana teve relações com a sua esposa Ana e o Senhor respondeu à oração dela. Ela ficou grávida e no tempo certo deu à luz a um filho, pôs o nome de Samuel. E é muito legal o significado do nome Samuel, né? Samuel em hebraico soa parecido como pedir a Deus. Olha só que legal. E Caio, interessante que você leu aí, no tempo de Deus. No tempo de Deus. E eu aprendo muito com isso, porque se for no meu tempo, eu vou acabar atrapalhando o que Deus tem na minha vida. Exato. É muito notório, porque, Caio, você já passou por... Agora eu quero saber um pouco de você, agora eu vou te perguntar. Me conte. Você tá 5 meses ali com Deus, certo? 5, 6 meses. 6 meses. Uhum. Teve algum episódio que você se sentiu desvalorizado? Oxe, vários, muitos. Qual uma coisa que marcou sobre a sua vida? Você falou assim, caramba, isso me senti chateado, não me senti valorizado. Eu acredito que a minha última volta do Brasil, eu voltei do Brasil e eu tive uma briga com a minha mãe e você acredita que minha mãe me disse, você não tem valor. Então, esse momento eu me senti muito desvalorizado, Vitor. Olha o que você falou, a sua mãe, então foi algo dentro de casa. Claro. Penina morava dentro de casa juntamente com a Ana. Entende? Agora, como que é a sua vida diante de Deus e com a sua mãe? Não, hoje é totalmente distinto. Mãe, te amo. Eu ligo pra ela todos os dias, Vitor. Ligo pra ela todos os dias. Ela pergunta, e o canal? O que vai ter no sábado? O que vai ter no sábado? Hoje a relação mudou. Cara, Deus reconstituiu muito a minha família e sou grato a Ele. E você falou que você é grato a Deus por quê? Porque você não existiu da sua mãe. Mesmo que a palavra veio sobre a sua vida. Você perseverou, continuou orando por ela. E hoje você tem uma vida com ela de ligações. Hoje você fala que ama ela. Ela fala que te ama, te valoriza isso. A perseverança, tudo tem o seu tempo. Esse testemunho que você deu agora, quantas pessoas vão ser impactadas? Eu creio, Vitor, eu creio. Quantas pessoas
E Ana aconteceu a mesma coisa com Ana. Você vai abrir, vai relatar que teve um filho chamado Samuel. Samuel. Me fala os nomes de filho da Penina. Deixa eu buscar aqui. Penina. Penina, não tem. Não vai ter. Tudo que é movido em oração e é realizado através da oração marca a vida de pessoas. Cara, a gente tá falando de uma oração sincera, que o fruto dessa oração sincera foi Samuel. Quem foi Samuel? Samuel, olha quem foi Samuel. Ele foi sacerdote, ele foi juiz, ele foi o profeta, ele foi o primeiro profeta de Israel. Uau! Ele foi o primeiro profeta e ele foi que ungiu os 2 reis de Israel. Primeiro Saul e depois Davi. Só Davi, né? Só isso. Davi, segundo o coração de Deus. Agora você entende que tudo que Deus, quando a gente ora, tem o tempo de Deus, quando a gente ora, a gente espera o momento de Deus, e quando acontece isso, a gente vai abençoar outras pessoas também. Porque Samuel, ele abençoou a vida de Saul, abençoou a vida de Davi também. Então tudo tem seu tempo. Eu tive que esperar meu tempo. E olha assim, de todos daquela empresa, se faz uma votação, quem vai ser o próximo coordenador? Eu não estava nem na lista. Eu não estava nem disparadamente. Não estava, ninguém acreditava. Cara, pra você ter uma noção. Quando Deus quer que você passe por esse processo, quando Deus permite, nenhum homem consegue impedir. Amém. O dono da empresa quis me mandar embora. O dono falou assim: Vitor, amanhã você não precisa vir. Não precisa nem voltar. Tá bom. No outro dia tava lá, ele me viu, me abraçou, falou: bora, continua. Falei: quando Deus quer. Então a gente tem que entender. Se hoje eu tô vivendo o que eu tô vivendo hoje, aqui na Argentina, eu tô aqui tô 3 anos. Foi muito que eu vivi lá atrás, né? E eu entendi. E eu recebi uma mensagem de um dos coordenadores que marcou minha vida. Depois eu vou colocar pra você ouvir. Ele falou assim, eu acho que ele tem uns 45 anos, ele falou assim: Vitor, eu conheço gente, mas igual você foi a única pessoa, o cara mais humilde que eu conheci na minha vida. Olha só a sua crescente dentro da empresa. Né? E essa mensagem eu fiquei muito emocionado, falei, e Deus falou assim: viu que eu te honrei? Agora imagina se eu tivesse desistido. Ninguém ia lembrar. Vitor, eu tava ouvindo você e eu lembrei de uma pregação do pastor David Leonardo, que ele pregou sobre Ana e sobre Eli e Samuel. Israel orava por um sacerdote, porque Israel não tinha um sacerdote. E quando Deus respondeu a oração de Ana, acabou respondendo a oração de Israel. Então veja como Deus não faz pessoas conhecidas. Ele sim levanta pessoas para impactar a muitos. Nossa, isso aqui, a hora que você estava falando, eu lembrei dessa pregação do pastor David Leonardo. É muito sincero, né? Quando você faz uma oração sincera, quando você clama a Deus de uma forma sincera, ele muda a história não só de uma pessoa, muda a história de uma nação. Muda, Caio. Muda. Deus muda literalmente. Porque quando Deus opera um milagre, não é pra você. Não é somente pra você. É para outras pessoas. É para mudar a vida de outras pessoas. Por que Jesus fazia tantos milagres e todo mundo via? Para manifestar a glória dele e as pessoas verem que existe um Deus de cura, um Deus de libertação, um Deus de salvação. Então, quando a gente vê o milagre acontecer na nossa vida, a gente vai estar vendo, outras pessoas vão ver: caramba, eu conheci o Caio lá atrás, o Caio professor, o Caio que não conhecia Deus, que tinha relacionamentos muito avulsos, assim. E hoje eu conheço o Caio da Gênesis. Amém. Eu conheço o Caio, não somente o Caio professor, mas o Caio que prega a palavra. Quantas pessoas começou a conhecer a Deus, começou a conhecer a Gênesis através do seu Instagram? Isso é muito gostoso. É muito gostoso, Caio, que Deus honra.
Olha o valor que você tem hoje. É muito gostoso quando as pessoas falam, Caio, ó, eu não conhecia Deus, mas por um post que você fez lá no Instagram, eu decidi conhecer esse Deus que muda a vida, Deus que transforma, pessoal, Deus que transforma. Então, veja só, transformou a minha vida e está transformando a vida de muitas outras pessoas. Muitas. Né? E imagina que Ana, presta atenção, Ana teve Samuel, depois ela teve mais 5 filhos. Ou seja, foi uma bênção que se triplicou e foi tendo filho. Foi tendo filho. Ela teve o tempo certo de esperar e Deus começou a abençoar, não uma vez. E isso eu entendi uma coisa muito legal, Caio. Deus opera o mesmo milagre quantas vezes que Ele quiser. Não adianta. Uma vez eu ouvi de uma pessoa falar assim, Deus não opera o mesmo milagre. Eu falei, opera, mano. Opera, mano. Amém. Opera, sabe por quê? Porque Deus faz abundantemente. Amém. Olha o que Ana diz aqui no capítulo 2 de 1 Samuel. Ela ora ao Senhor agradecendo. Isso é muito gostoso. Nossa, tem que ser grato, né? O Senhor encheu meu coração de alegria por causa do que Ele fez. Como é bom a gente reconhecer as coisas que Deus faz, né? Eu ando de cabeça erguida. Estou rindo dos meus inimigos e me sinto feliz, pois Deus me ajudou. Que bênção, né, Vitor? Que bênção conhecer a história de Ana. Que bênção conhecer um pouquinho da sua história. Contei aqui um pouquinho mais da minha história nesse primeiro episódio do Você Tem o Valor, né? Então, se valorize, pessoal. Valorize o que você tem. Tem uma canção, como que é a canção? Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Essa é a Assembleiana Raiz, essa é da Bleia. Pessoal, esse foi o primeiro episódio da série Você Tem o Valor. No próximo sábado, seguimos aqui no canal Deus que Transforma. Pessoal, não esquece de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like ou o seu dislike, compartilha também com seus amigos se você gostou dessa palavra. E a gente se vê na semana que vem. Semana que vem a gente vai estar junto novamente. Pessoal, lembra o valor que você tem. Não perca a esperança, não desvaloriza e não muda quem você é para outras pessoas. Seja você, porque é dessa forma que Deus quer te usar. É isso aí, seja como Ana, perseverante e com oração sincera. Vitor, até a próxima. Até a próxima, fica com Deus. Amém. Então Ana orou assim: O Senhor Deus encheu meu coração de alegria. Por causa do que Ele fez, eu ando de cabeça erguida. Estou rindo dos meus inimigos e me sinto feliz, pois Deus me ajudou. Ninguém é santo como o Senhor. Não existe outro Deus além dele. E não há nenhum protetor como o nosso Deus. Não fiquem contando vantagens e não digam mais palavras orgulhosas, pois o Senhor é Deus que conhece e julga tudo o que as pessoas fazem. Os arcos dos soldados fortes estão quebrados, mas os soldados fracos se tornaram fortes. Os que antes estavam fartos agora se empregam para ganhar comida, mas os que tinham fome agora estão satisfeitos. A mulher que não podia ter filhos deu à luz a 7 filhos, mas a que possuía muitos filhos ficou sem nenhum. O Senhor Deus é quem tira a vida e quem a dá. É Ele quem manda a pessoa para o mundo dos mortos e a faz voltar de lá. Ele faz com que alguns fiquem pobres e outros ricos, rebaixa uns e eleva outros. Deus levanta os pobres do pó e tira da miséria os necessitados. Ele faz com que os pobres sejam companheiros dos príncipes e os põe em lugares de honra. Os alicerces da terra são de Deus.
O Senhor, Ele construiu o mundo sobre eles. Ele protege a vida dos que são fiéis a Ele, mas deixa que os maus desapareçam na escuridão, pois ninguém vence pela sua própria força. Os inimigos de Deus, o Senhor, serão destruídos. Ele trovejará do céu contra eles. O Senhor julgará o mundo inteiro. Ele dará o poder ao seu rei e dará a vitória a esse rei que ele escolheu. Palavra de Deus. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você.